Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para você saber como se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações a todos, seja bem-vindo ao programa de hoje. Eu sou Will Santos, o apresentador deste programa, e comigo está Cris de Luca. Olá, queridos ouvintes, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Sabe uma coisa, Will? Eu estou muito ansioso para discutir sobre o tópico de hoje. Eu também, é um assunto importante e é um dos assuntos que todos os que vivem no mundo de hoje precisam saber. Realmente é. E hoje nós vamos falar sobre dicas práticas de como desenvolver uma fé firme, de superação e uma fé absoluta. Caro ouvinte, se esta é a primeira vez que você está nos ouvindo, você perceberá que nós aqui da Rádio WLC preferimos usar os nomes reais de Deus Pai e do Deus Filho. Deus, Senhor e Cristo são simplesmente títulos, enquanto Jesus é apenas a versão inglesa da transliteração grega do nome original. O nome real do Salvador é Yahushua, mas no grego antigo não tinha o som do Y. O mais próximo que conseguiram foi Jesus. E mais tarde, quando a letra J entrou no alfabeto inglês, tornou-se Jesus. É bem diferente do original, não é mesmo? Mas Deus e Senhor são palavras menos relevantes, pois elas não são consideradas como nomes. Elas são apenas títulos sendo usadas como nomes. O nome real do Deus Pai é Yahuwah. E é realmente um privilégio saber e poder usar os seus nomes originais. É verdade. Então, quando você nos ouvir dizer Yahuwah, saiba que estamos nos referindo ao Pai. E quando dissermos Yahushua, entenda que estamos falando sobre o Salvador. No programa anterior falamos sobre o que é fé. Certo. E você se lembra que eu mencionei sobre a definição de fé que eu encontrei naquele dicionário antigo de 1828? Ah, claro que lembro. Gostei muito daquela definição. Por que você não repete aquela definição para que todos os nossos ouvintes possam escutá-la? Posso sim. O dicionário definia: a fé é o consentimento ou acordo da mente na verdade que é declarado por outro, dependendo de sua autoridade e veracidade, sem qualquer outra evidência. É o julgamento mental do que o outro afirma ou testifica é de fato a verdade. Isto é muito profundo. A fé é baseada em sua confiança em outra pessoa, baseando-se no conhecimento de seu caráter e que seja digna de confiança. Certo, é isso mesmo. E essa confiança é essencial para os que estão vivendo nos dias finais da história dessa terra, viu? Isto me lembra da admoestação dada em Hebreus 11, que fala: sem fé é impossível agradar Yahuwah, porque é necessário que aquele que se aproxima de Yahuwah creia que ele existe e que ele é o galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Então, basicamente, para vencer qualquer obstáculo, você tem que ter fé. Correto. Bom, agora eu tenho boas e más notícias. Qual você quer primeiro? Então deixa eu ver. Me dê primeiro as más notícias e aí depois a gente termina com as boas notícias. Mas qual que é a má notícia? A notícia má é que a tua fé não é suficiente. Mas como assim? Você acabou de dizer, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar Yah. E agora você está me dizendo que a minha fé não é suficiente? Como assim? É, isto mesmo. A Bíblia nos diz que para agradar a Yah, devemos ter fé. Mas a má notícia é que sua fé não é suficiente. Porém, ainda temos as boas notícias. Bem, então me fale sobre as boas notícias. Qual é? A boa notícia é que a fé de Yahushua é suficiente e ele está disposto a te dar como um presente gratuito. Isso de verdade é uma boa notícia. Com certeza. Encontramos este conceito em Apocalipse 14, que fala sobre um grupo especial de pessoas, os 144 mil.
E esse é um tema que traz um acalorado debate entre os estudiosos da Bíblia. Verdade. Muitas pessoas argumentam bastante quando o assunto é sobre os 144 mil. Algumas pessoas dizem que o número 144 mil é simbólico. Já outros insistem que é realmente um número literal. Eles acreditam que somente 144 mil justos ainda estarão vivos quando Yahushua retornar, juntamente com todos aqueles que foram mártires ou que se apostataram. Bem, mesmo se os 144 mil é um número literal ou um número simbólico, no fim isto não importa. Por enquanto, basta saber que os 144 mil é um grupo muito especial. Apocalipse 14:5 descreve-os como um povo sem mácula diante do trono de Yahuwah. Sim, sem nenhuma culpa. Certo, eles são perfeitos. Por fim, aqui está uma geração que reflete perfeitamente a imagem de Yahushua. Eles têm a lei divina escrita em seus corações e em suas vidas eles revelam o caráter de Yahuwah. E eles amam muito porque foram perdoados muito. Exatamente. Eles são a geração usada por Yahuwah para silenciar as acusações de Satanás. E o que quer dizer isso? Bem, Satanás acusou Yah de ser injusto. Ele havia dito que era impossível para o homem caído de guardar a lei divina. Então, por que eles deveriam ser punidos por não fazerem o que é impossível para o homem caído fazer? A implicação era que Yahuwah estava sendo injusto em punir aqueles que transgrediam a lei divina, é isso? É uma acusação horrível e também falsa. Então, os 144 mil são as testemunhas de Yahuwah. Eles são um grupo especial porque são usados para demonstrar ao universo que o homem pecador, transformado pelo poder de Yahuwah, através da fé nas promessas divinas, pode perfeitamente guardar a lei de Yah. Mas essa conquista não é alcançada por méritos próprios. Não, claro que não. A humanidade caída é incapaz de guardar a lei divina com suas próprias forças. É somente por meio da fé nas promessas divinas e na fé do poder de Yahuwah que seremos salvos. É exatamente isto. Apocalipse 14 descreve este grupo especial dizendo: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Yah e têm a fé de Yahushua. Este é um ponto-chave. Eles guardam os mandamentos de Yah e têm a fé de Yahushua. E é uma palavra que conecta duas ou mais coisas. Neste caso, o E conecta a expressão a fé de Yahushua à palavra guardar. Então, em outras palavras, eles guardam a fé de Yahushua. E é uma escolha interessante de palavras, não é mesmo? Concordo. Bom, guardar quer dizer mais do que apenas possuir. Também significa guardar e preservar. E essa última geração é sem culpa diante de Yahuwah, porque eles seguiram guardaram e mantiveram a fé de Yahushua. Tudo volta à fé, confiar nas promessas divinas e no amor do Pai. Sendo assim, acho que é muito importante descobrir exatamente o que é essa fé de Yahushua, você não acha? Absolutamente, porque é a fé de Yahushua que lhes permitiu guardar a lei divina. Verdade. Então, o que é esta fé? A fé de Yahushua é a confiança que o Salvador teve em seu Pai, com base em seu conhecimento pessoal do caráter do amor do Pai. Isso faz sentido. Esta última geração está enfrentando uma crise como nunca antes. Além do peso associado às tendências hereditárias do pecado, a última geração é mais fraca. Nós somos os mais tolos e os mais pecaminosos. A nossa única esperança é a fé de Yahushua. É isto mesmo. Somente a fé de Yahushua é forte o suficiente para superar as tendências herdadas e cultivadas do pecado. E somente a fé de Yahushua pode discernir claramente os enganos dos últimos dias. Bem, novamente isso faz todo sentido. Somente a fé de Yahushua foi tentada ao máximo. Correto. E ao ser tentado ao máximo, com todas as evidências lutando contra, Yahushua ainda confiava no amor e da bondade do Pai. Sim, não importa o que o diabo lançou sobre ele. Yahushua permaneceu fiel. Ele permaneceu sem pecados porque confiava em seu Pai. A vida dele foi realmente uma longa série de tentações, né? Primeiro começou com a determinação durante a tentação no deserto, culminando no Calvário. Foi aí onde tudo alcançou o equilíbrio, não foi? Realmente foi. A fé de Yahushua em seu Pai foi testada, e o mais importante, no Calvário. E é neste ponto onde algumas pessoas ficam confusas. Sobre o Calvário? Sim. Como assim? Bem, as pessoas colocam na cabeça essa ideia de que o sacrifício de Yahushua consistiu em quanta dor ele sofreu na cruz. Mas não é isso. Mas como assim?
Vou te contar uma história para ilustrar. Ok, vamos lá. Eu tenho um amigo chamado Peter. Agora, Peter faz muitas viagens de negócios. Recentemente, ele estava sentado ao lado de um senhor hindu em um longo voo para a Austrália. Eles começaram uma discussão sobre suas crenças religiosas. O hindu começou a contar a Peter sobre a horrível perseguição vivida por um respeitado praticante de yoga. O homem tinha lágrimas em seus olhos quando descreveu em detalhes a tortura desumana que este homem sofreu, até que finalmente a força humana desistiu e o homem morreu em uma agonia indescritível. Nossa, isso é horrível. O senhor hindu terminou sua história dizendo: "Você pensa que seu Jesus sofreu? Não foi nada comparado ao que meu homem sagrado passou." Agora, Peter ficou chocado e intimidado. Ele tinha que concordar que sim, quando se tratava de um sofrimento físico flagelado e crucificado, seguido pela morte em algumas horas depois. Não foi nada comparado ao que o praticante de yoga havia passado. O sofrimento físico daquele homem era realmente indescritível. Peter me contou que aquela conversa o deixou perturbado. Ele sempre imaginou o sofrimento do Salvador como sendo muito pior do que qualquer outra pessoa. E, no entanto, o que significou espiritualmente se alguém como esse praticante de yoga realmente sofreu mais dores físicas do que Yahushua? Bem, esta é uma pergunta séria. Mas você vê, esta indagação traz uma suposição que é incorreta. Na verdade, este é um erro bastante comum. De fato, Mel Gibson, ao produzir seu filme sobre a crucifixão, cometeu o mesmo erro. Quando foi lançado o filme A Paixão de Cristo, foi amplamente criticado, como também elogiado pelas suas violentas e sangrentas cenas de crucifixão. Eu lembro disso, e na verdade o noticiário até informou que uma pessoa, mais precisamente uma mulher lá nos Estados Unidos, de 56 anos, morreu de um ataque cardíaco enquanto assistiu o filme. Uau, sim, mas o filme foi muito violento e real. Peter cometeu o mesmo erro que Mel Gibson cometeu em seu filme. E é assim mesmo. Ambos assumiram que o sacrifício do Salvador foi o que ele estava disposto a sofrer fisicamente. E isso simplesmente não é verdade. Pense nisto. Qualquer pessoa que tenha sofrido intensa dor mental ou emocional irá te dizer que a agonia mental e emocional é muito pior do que qualquer sofrimento físico jamais poderia ser. Claro, isso é verdade, hein? Eu sei disso por experiência pessoal. A verdade é que a agonia mental e emocional de Yahushua foi tão intensa que ele ficou quase alheio à dor física. Correto. Yahushua não morreu de asfixia provocada pela crucifixão. A Bíblia diz que ele morreu de um coração quebrantado e sangrento. Exato. Então se pergunte, o que poderia causar um sofrimento mental e emocional tão incrível que literalmente e fisicamente explodiria seu coração? Eu vou te dizer, foi o sofrimento emocional que Yahweh estava sofrendo e pelo fato de ter sido rejeitado. Lembre-se, Yahushua estava morrendo pelos pecados do mundo inteiro. A sensação de culpa era tão grande que emocionalmente ele sentiu que nunca mais se uniria ao seu pai novamente. Ele sentiu que a separação seria eterna. E foi essa separação de seu pai que Yahushua achou tão dolorosa. Ele se sentiu emocionalmente abandonado. Verdade, você chegou ao ponto. E João nos diz que os judeus tentaram apedrejar o Salvador quando ele lhes disse: "Eu e meu pai somos um." E realmente eles eram. Yahushua e o Pai eram um em propósito e motivação, em pensamento e ação, e em amor e compaixão. Quando o peso dos pecados do mundo foi posto sobre o Salvador, a sensação de separação foi tão extrema que o seu desesperado clamor foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, por que me desamparaste? Yahushua sentiu-se abandonado e amaldiçoado pelo Pai. E foi neste exato momento, que ele triunfou na fé. E por causa da fé dele, dada a você e a mim como presente, é o que nos permitirá ser vencedores. Mas como assim? Bem, Yahushua conhecia seu pai pessoalmente. Sempre achou prazer em fazer a vontade do Pai. Obediência para ele não era uma tarefa árdua, mas uma alegria. Ele entendeu sua missão, que ele seria tentado em todas as áreas e em uma proporção máxima em que qualquer ser humano poderia ser tentado.
E, no entanto, ele sabia que o pai não permitiria que ele fosse tentado mais do que suas forças, ou de qualquer maneira que não fosse indispensável para a nossa salvação. Quando Yahushua estava pendurado na cruz, Satanás o tentou a abandonar a fé em seu pai, mas Yahushua triunfou porque ele confiava no amor e na aprovação que seu pai o havia mostrado antes do Calvário. Ah, entendi. E com base no seu conhecimento pessoal do pai, Yahushua continuou a confiar nele e ter fé, apesar do que estava sentindo. Verdade, ele triunfou da mesma forma que nós vamos triunfar. Ele citou a Bíblia e ele confiou nas promessas. Ele citou as Escrituras e ele confiou nas promessas. Você sabia, Will, que praticamente tudo que o Salvador disse quando estava na cruz é uma citação do Salmo 22? Sério? Sério. E isto realmente aconteceu. O Salmo 22 é uma profecia da crucifixão. Os versículos 14 a 16 são uma descrição física do que acontece com o corpo quando é suspenso em uma cruz. O versículo 18 predisse o que os soldados romanos fariam com as roupas de Yahushua. E a zombaria dos sacerdotes, que está registrada em Mateus 27, foi um cumprimento das palavras do Salmo 22, versículos 7 e 8. E ao preencher sua mente com as escrituras, Yahushua exerceu fé em Yahweh. E aí ele escolheu ignorar os sentimentos de abandono e preferiu confiar no seu conhecimento do amor do Pai, que tinha sido revelado anteriormente. Exatamente. E também o mesmo salmo que predisse perfeitamente a experiência de Yahushua na cruz, também contém as palavras inspiradoras de fé. Tu és santo, ó tu que habitas entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Sabe, caros ouvintes, Yahushua estava se lembrando dessas palavras também. Então, apesar do que ele estava sentindo emocionalmente, ele ainda, de qualquer maneira, escolheu confiar em seu pai. Sim, e é por isso que a fé de Yahushua é dada para aqueles que pedem. É a fé de Yahushua que foi purificada nas chamas da aflição. É, portanto, sua fé que, implantada em nossos corações, nos permite literalmente vencer qualquer coisa. Bom, isso é lindo e também animador. É exatamente o que fala em Hebreus 4. E nos versículos 14 a 16 está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Yahushua, filho de Yahweh, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Agora, preste atenção nessa próxima parte. Esta aqui é a chave. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você entendeu isso, Will? Claro que sim, e é incrível. Em outras palavras, o que estes versos querem nos dizer é que nosso Salvador é afetado com o sentimento das nossas enfermidades. Ele sente o que nós sentimos, e porque ele foi tentado por todo tipo de tentação como nós somos, e, no entanto, confiando na bondade e no amor do Pai, ele triunfou sobre todas as tentações. Sim, isso diz as Escrituras, é porque ele pode nos ajudar em todas as situações de crise. Ele sabe quão fortes são as tentações, então ele sabe também o quanto auxílio e força é preciso prover. Isto me lembra de uma citação de Charles Spurgeon. Spurgeon era um pregador poderoso, bem como um exímio autor da Inglaterra no século XIX. Sim, eu já ouvi falar dele. Ele não era chamado de príncipe dos pregadores ou algo assim? Sim, este era Spurgeon. De qualquer forma, uma vez ele disse, e eis a citação: a ponte da graça suportará seu peso. Milhares de grandes pecadores atravessaram essa ponte. Sim, dezenas de milhares passaram por ela. Alguns foram os primeiros dos pecadores, e alguns outros chegaram no último momento, mas a ponte nunca cedeu sob seu peso. Eu irei com eles confiando na mesma ajuda. A ponte me suportará como os tem suportado. Nossa, isso é muito lindo. É a ponte da graça, não é? Sim, é. Mas eu gostaria de sugerir que a ponte é o próprio Yahushua. Pela fé nele podemos nos apegar às promessas e ser vencedores em todas as áreas da vida. Sua fé superou cada tentação lançada sobre sua face. Ele nos oferece a sua própria fé como um prêmio.
e é a fé que pode remover montanhas. Bom, eu fico feliz que você tenha dito isso, Will. Yahushua nos presenteará com a sua fé, e não é algo que devemos alcançar por nós mesmos. Não, não é. Na verdade, não podemos. Você já ouviu falar de Albert Simpson? Albert Simpson? Não posso dizer que já. Bem, como Spurgeon, ele era um ministro e um exímio escritor. Ele escreveu mais de 70 livros sobre a Bíblia e a caminhada cristã. Ele também era um poeta e escreveu uma série de hinos inspirados. E ele percebeu o fato de que muitas vezes as pessoas começam a pensar que a fé é algo que eles precisam de alguma forma conseguir sozinhos. Quase como se fosse um sentimento. Certo. E uma vez, depois de ter ficado doente, um amigo lhe disse: "Você foi curado pela fé." Simpson respondeu para ele: "Não, fui curado por Yahushua." E essa é uma distinção importante. Ao falar sobre o incidente, Simpson passou a dizer: "E chegou um momento em que mesmo a fé parecia me aproximar de Yahushua. E eu pensei que deveria ter que desenvolver a minha fé, então eu lutei para obtê-la. Por fim, pensei que se eu colocasse todo o meu esforço para isto, eu a concretizaria. Eu disse: quando pensei que tinha conseguido a fé que desejava, cura-me, confiei em mim, no meu próprio coração e na minha própria fé. Eu estava pedindo a Yahuwah para fazer algo por mim por causa de alguma coisa em mim, e não por causa de algo nele." Uau! Eu consigo imaginar isto. Na verdade, eu mesmo fiz isso. Eu também já fiz o mesmo. É fácil mudar seu foco no Salvador e começar a pensar que você tem que fazer tudo sozinho. Que seja ou não a sua oração respondida depende de quanta fé, ou ao invés disso, de sua percepção, você pode acumular dentro de si mesmo. E essa é uma das armadilhas do diabo. Isso tira o foco de Yahushua e coloca em você mesmo. Como você mencionou anteriormente, a nossa fé não é suficiente. E somente a fé de Yahushua pode triunfar. E é a fé de Yahushua que precisamos em todas as áreas da vida. Isto só pode ser um presente, Chris. Tem que ser um presente. Realmente é. E Satanás sabe disso. E é por isso que ele nos faz pensar que devemos criar de alguma forma dentro de nós mesmos. É quase como se as pessoas pensassem que são salvas pelo poder do pensar positivamente, em vez da fé em Yahuwah. Você está absolutamente certo. Minha esposa está lendo um livro de Sherry Howerton, chamado Quebrando as Correntes. Na noite passada, ela compartilhou uma citação dele que eu pensei que era muito boa. É mesmo? E o que ela disse? Howerton escreveu: "A fé não é o poder do pensamento positivo. É acreditar em Yah e confiar que a vontade dele é sempre melhor, mesmo quando você não consegue entender o porquê." Gostei disso. Não é o poder do pensamento positivo. Não é apenas pegá-lo na palavra, porque você o conhece e confia nele. Nossa parte é estar dispostos a conhecê-lo. E se não quisermos, a nossa parte é querer e estar dispostos a conhecê-lo. Como em tudo, é realmente um presente, e ele irá supri-la. Quando retornarmos, iremos falar sobre o que podemos fazer para cooperar com o Yah e aumentar a fé que já nos foi dada. E fiquem ligados, caros ouvintes, retornaremos em apenas um minuto, porque vamos falar sobre como você desenvolve a fé de Yahushua em sua própria vida diária. As diferentes religiões têm várias ideias sobre o fim do mundo. Mesmo no cristianismo, as denominações têm muitas ideias diferentes sobre o retorno do Salvador. Se você deseja saber o que a Bíblia diz sobre os eventos que envolvem o retorno de Yahushua, visite nosso site no www.wordlesschains.com/português. Leia nossa série de 3 partes intitulada A Segunda Vinda. A parte 1 descreve a reunião triunfante quando Yahushua retorna seus filhos fiéis. Parte 2 é sobre o milênio, o que é, quando ocorre e onde ocorre. Parte 3 fala sobre a destruição dos ímpios. Saiba o que as Escrituras dizem sobre o fim do mundo. Leia a série de 3 partes intitulada A Segunda Vinda no www.wordlesschains.com/português. Visite-nos hoje. Procure a série A Segunda Vinda no www.wordlesschains.com/português. Bem-vindos de volta à Rádio WLC. Eu sou Cris Eluca e quem está comigo aqui hoje é Will Santos. E hoje nós iremos falar sobre a fé de Yahushua.
Minutos atrás, nós aprendemos como somente a fé de Yahushua é poderosa o suficiente para vencer o pecado, porque somente a fé dele foi tentada ao máximo. Yahushua conhecia o caráter de seu pai, e o que ele conhecia, ele amava. Salomão escreveu: "O amor é forte como a morte. Muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. E ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam." Este é o segredo de como o Salvador venceu e da mesma forma também podemos vencer. Isso mesmo. Sabe uma coisa? Tudo o que discutimos até agora é muito importante. É muito importante saber que a fé é a convicção em sua mente de que alguém diz a verdade, com base no conhecimento de cada um, sem precisar de qualquer outra prova. É importante saber que todos nós, ou cada um de nós, precisa de uma fé perfeita em Yahushua para vencer. Mas agora, eu quero falar sobre como cada um de nós podemos ter a fé de Yahushua em nosso dia a dia. Bem, já dissemos que isto é um presente. Sim, e assim como qualquer outra coisa, as quais são necessárias para a salvação, a fé de Yahushua já é sua. Você apenas precisa pedir e acreditar que foi dada a você. Você sabia que você já tem pelo menos um pouco de fé? Um pouco, mas não o suficiente, não é mesmo? Certo. Esse é um ponto interessante. Muitas pessoas assumem que a fé que elas possuem é o que elas devem usar para vencer o pecado e a tentação, mas não é. Sua fé não é suficiente para vencer. Somente a fé de Yahushua é forte o suficiente, pura o suficiente. E ele já foi tentado o suficiente para permanecer firme em todas as dificuldades desta vida. Paulo disse a mesma coisa. Em sua carta aos Romanos ele disse: "Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Yahushua lhe concedeu." O que Paulo está querendo dizer é: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pense com sobriedade e de uma forma realista. Então ele acrescenta que Yahuwah concedeu uma medida de fé a cada um. E não canso de repetir, isto é um presente. Exatamente. Falando de uma forma mais realista, sendo nossa fé fraca e frágil, ela é útil para uma única coisa. Foi dada a fé suficiente para que, quando pedimos a fé de Yahushua, pudéssemos entender pela fé que o presente é nosso. É por isso que nos foi dada somente uma medida de fé. Pedir e receber a fé de Yahushua é o que nos basta. Você acredita que o Pai está disposto a dar-lhe a fé purificada e conquistadora de seu filho? Este presente é seu. Nossa, isso é muito lindo. Ok, então vamos agora conversar sobre como podemos desenvolver a fé que nos é dada e, a partir daí, fazê-la crescer. A resposta é: da mesma maneira que Yahushua fez. Ele o fez conhecendo o caráter do Pai em um nível muito íntimo e pessoal. Em todas as tentações, Yahushua venceu porque ele conhecia o caráter de seu pai. Ele aprendeu que Yahuwah incorporou o amor e a justiça. Ele teve que conhecer o seu pai por si mesmo, não foi assim? Sim, e ele não deixou que o rabino local fizesse isso por ele. Ele decidiu ter um relacionamento pessoal com o pai por si só. Isso me lembra as palavras de Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E Yahushua conhecia sua Bíblia, não é mesmo? Sim, realmente ele a conhecia. E tendo enchido seu coração com amor pelo Pai, Yahushua ocupou sua mente com as promessas. Sim, e também é isso que devemos fazer. Romanos 10:17 nos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir mediante a palavra de Yah. Veja, isso é um processo. A fé se ocupa do amor para limpar a alma. Rex Rose escreveu: Yah opera no amor pela fé. Se não entendemos o seu amor, não temos alicerce para a fé. Se você conhece o caráter do Pai, você o amará. Porque se você o conhece, automaticamente você o ama. Claro, é exatamente isso. À medida que você se concentra em seus próprios caminhos, ele mostra seu amor por você. E o teu coração se encherá de gratidão.
A gratidão, por sua vez, desperta o amor, e o amando, você confiará nele. E confiando nele, você irá reivindicar as promessas. O apóstolo Pedro, afinal, conseguiu isso. Você sabe, de todos os discípulos, acho que Pedro é o meu favorito. É mesmo? Sim, você tem que amar Pedro. Ele é impetuoso, ele está constantemente se metendo em problemas. Ele erra, mas ele volta porque ele sabe que Yahushua é a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. E Yahushua nunca desiste dele. Não, ele não desiste. E isso me deixa confiante em saber que quando eu fizer alguma coisa errada, Yahushua também não desistirá de mim. E nós todos precisamos dessa confiança. Com certeza. Na segunda carta de Pedro, ele explicou no capítulo 1 que o seu poder divino nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento dele, pelo qual nos foram concedidas promessas extremamente grandes e preciosas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da luxúria. Então, volte a sua fé para as promessas divinas. Confie no que ele disse, porque ele fará. Você acredita nele porque você o conhece. Sim, a Bíblia está transbordando com muitas promessas. Seja qual for o seu problema, não importa em que tipo de perigo você possa se encontrar, independentemente dos perigos que você enfrenta, as Escrituras contêm diversas promessas que você pode reivindicá-las. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de George Miller. Claro, quem não? E Miller de verdade compreendeu o que era fé. Eu acho que ele foi um dos maiores guerreiros da fé. Ele disse uma vez assim: tenho alegremente dedicado a minha vida toda com a finalidade de mostrar o quanto se pode alcançar por meio da fé e da oração. Isso é incrível. E ele dedicou, não é verdade? Sim. Toda a sua vida foi dedicada a fazer a vontade de Yah, confiando em suas promessas para que ele o capacitasse a fazer a vontade de Yah. E é isso mesmo. Yahuwah inspirou esse poderoso homem de fé a construir orfanatos para cuidar de crianças carentes que viviam nas ruas de Bristol, lá na Inglaterra. E com apenas 50 centavos no seu bolso, Miller estava determinado a obedecer. E definitivamente ele não sabia de onde o dinheiro viria. Mas ele sabia que não era problema dele. Ele conhecia a vontade de Yahuwah. E ele sabia que Yah proveria todos os recursos. O que Miller deveria fazer era só obedecer. Que testemunho de obediência de um homem temente a Yah. Nossa, sim. Ele é um exemplo para todos nós. E ao longo dos anos, o equivalente a milhões de reais no dinheiro de hoje foi dado a ele em apoio a seus orfanatos. Tudo, entenda, tudo sem que ele nunca tenha contado a nenhuma alma sequer as dificuldades reais que ele estava passando. Isso é incrível. E por meio desse homem humilde de fé, Yahuwah levantou 5 imensos edifícios de granito, capazes de abrigar 2.000 órfãos. E Miller uma vez disse uma coisa que todos nós precisamos guardar no coração. Ele disse: conhecer uma fé firme é suportar grandes provações. Conheci a minha fé mantendo-me firme em meio a provas severas. Isso é bem verdade. Lembro-me de outra declaração que ele fez. Ele escreveu: se quisermos que a nossa fé seja fortalecida, não devemos deixar passar as oportunidades de nossa fé ser tentada e, portanto, em meio às provas, ela seja fortalecida. Isso é algo que eu não posso esquecer. Muitas vezes, quando as provas chegam, nossa fé balança. E, no entanto, esse é o momento em que devemos confiar ainda mais. Exatamente. Miller disse: a fé não tem nada a ver com sentimentos. Se desejamos relacionar sentimento com fé, não estamos mais descansando na palavra de Yah, porque a fé não necessita de nada com isso. A fé repousa sem reserva sobre a palavra de Yah. Quando pegamos na palavra, nosso coração fica em paz. Então ele acrescentou: a fé é a certeza de que o que Yah disse em sua palavra é verdadeiro e que Yah agirá de acordo com o que ele disse nela. A fé não é uma questão de sentimentos. Lembro-me de outra afirmação dele, e isso me emociona toda vez que eu ouço isso. Ele disse: tenha certeza de que você anda com ele e o procura para estar em sua presença. Se você o buscar por sua ajuda, ele nunca falhará. Nossa, isso é muito lindo. Sabe, as palavras de fé que fluíram dos lábios desse homem revelam o quanto ele conhecia do Pai. Ele disse uma vez: se Yahuwah falhar comigo, em alguma circunstância, essa será a primeira vez. Ele realmente entendeu o que significa andar pela fé. Isso é algo que todos precisam saber. Seguramente. E eu vou te dizer uma coisa: eu preciso aprender mais sobre isso.
Porque é tão fácil falhar quando tudo está dando errado? Bem, creio que sim. Eu acho que todos nós nos esforçamos com isso. Quando você tem medo, quando está enfrentando problemas aparentemente insuperáveis, não permita que sua fé vacile. É ao passar por provações que sua fé é fortalecida. Como Miller reconheceu, as provas são uma experiência necessária. Um escritor disse: quando aprendemos o poder da palavra de Yah, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter comida ou salvar nossas vidas. Nossas únicas questões serão: o que Yah está pedindo para mim? E o que ele prometeu? E como conhecedores disso, nós devemos obedecer ao seu comando e confiar nas suas promessas. E foi exatamente isso que Miller fez. Legal! Vamos falar agora sobre dicas práticas do que podemos fazer para fazer crescer nossa fé. Quando você se encontrar em uma situação em que você não sabe o que fazer, em vez de perder sua fé, há 3 coisas que você deve fazer. Número 1. Você deve olhar as coisas da vida de uma forma positiva. Paulo diz em 1 Tessalonicenses: alegre-se sempre, ore sem cessar e em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Yah em Yahushua para você. E isso é importante. Quando você procura coisas positivas em qualquer situação, em vez de se concentrar nos aspectos negativos, a sua mente será aberta para ver novas possibilidades. Isso mesmo. Sua fé será fortalecida e você será levado a confiar mais enquanto você percebe que Yah está trabalhando em você. Número 2. Você deve orar. Ore especificamente. Sim, e muitas vezes as pessoas oram por muitas coisas de uma forma geral e nunca veem uma resposta. E então eles ficam se perguntando por que nada acontece. Sim, é importante ser muito específico quando você ora. Tiago nos diz para pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e levada pelo vento. E Yahushua disse: tudo que você pedir quando orar, acredite que as receberá e você as terá. Mas você precisa ser específico. E quando você for específico em suas orações, reivindique-as nos méritos do nome e do sangue de Yahushua. E saiba que a sua oração é ouvida porque ele o ama. Sempre. E você disse que há 3 coisas que podemos fazer. E qual é a terceira? A número 3 é colher informações. Muitas vezes as pessoas sentam e esfregam suas mãos em sinal de desespero. Oram, oram e se perguntam por que Yah nunca lhes diz o que fazer. Preste atenção. Quando você pede a Yahuwah para te guiar, ele certamente irá. Mas guiar é um verbo de ação. Você não pode sentar e esperar que ele te carregue. É verdade. Você deve fazer alguma coisa e enquanto você coleta dados, você saberá qual é o próximo passo que você deverá dar. Então, depois de dar o próximo passo em espírito de oração e ação de graças, você junta mais informações. E passo a passo, tendo o Salvador ao seu lado, ele irá te mostrar para onde você deverá ir. Entendi. E se tivéssemos informações suficientes para tomar uma decisão, já teríamos feito isso. Certo. Então, ao reunirmos algumas informações, isso permitirá ao Pai dirigir nossas mentes no caminho que devemos ir, certo? Exatamente. Rick Renner diz: a fé é a centelha que acende o impossível e faz com que ela se torne possível. Quando a fé de uma pessoa é ativada, um poder sobrenatural começa a entrar em ação, o qual permite que essa pessoa faça o que ela normalmente nunca poderia fazer. Ótimo! Precisamos fazer que o exercício da fé se torne um hábito. Eu li um livro uma vez que dizia: fé é uma planta que crescerá rapidamente se for nutrida. Eu sei por minha própria experiência pessoal que isso é verdade. Não se preocupe com seus sentimentos. Os sentimentos não são fé. A fé simplesmente está tomando o Yahuwah pela palavra porque você o conhece e confia que ele o ama. Quando voltarmos, vamos mergulhar na nossa caixa de mensagens diárias, então fique ligado e voltaremos em seguida. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, a última chance do mundo, na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, a última chance do mundo, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O tempo está chegando ao seu fim. Agora, mais do que nunca, é imperativo que todos que esperam e desejam o retorno do Salvador sejam muito cuidadosos em proteger
todas as vias pela qual o diabo procura enredar as almas. O pecado é viciante. Se é por meio do tempo desperdiçado em atividades insalubres ou álcool, quer seja por meio de pornografia ou nicotina, o pecado em si é viciante. Mas o Salvador está pronto a atender a cada um que se volta a Ele. Visite o nosso site no www.wordlesschains.com/português. Leia sobre o pecado é viciante, guardando as avenidas da alma. Isto é, o pecado é viciante no www.wordlesschains.com/português. E a Yahushua está te esperando para responder à oração de fé. Bem-vindo novamente à caixa de mensagens diárias da Rádio WLC. O que você tem para nós hoje, Cris? Bom, nós temos tempo somente para uma pergunta e ela vem da ouvinte Debbie, do México. Ela escreve: creio na transubstanciação, que meu sacerdote transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue real de Cristo. Em João 6, Jesus disse que devemos comer a sua carne e beber o seu sangue. Por que a WLC interpreta essas palavras de uma forma figurativa? Os seus ouvintes obviamente o entenderam literalmente, porque muitos o abordaram. Essa é uma boa pergunta, Deb, e é respondida pela compreensão dos princípios da interpretação bíblica. Basicamente, se um versículo faz sentido quando interpretado literalmente, e se não viola as leis simples da natureza e não quebra a lei de Yah, então a passagem deve ser entendida literalmente. Caso contrário, deve ser interpretada de forma figurativa. Uma interpretação literal para esse texto é um abuso ou uma violência às leis simples da natureza. Há outro princípio também, e este princípio é permitir que a Bíblia se explique. Certo. Em João 6, o próprio Yahushua explicou como as suas palavras deveriam ser interpretadas. No versículo 63, ele disse: é o Espírito que dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Comer de sua carne significa aceitar suas palavras. Ao entender simplesmente que as palavras são figurativas, quando eles cometem abusos ou violência contra as leis simples da natureza, e que a Bíblia as explica, e dessa forma podemos encontrar a resposta correta. Este é sempre um bom princípio. E ouça, caros ouvintes, gostaríamos de ouvir você também. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, os enviem para nós. Visite o nosso site www.wordlesschance.com/português e clique na opção WLC Rádio. No canto superior esquerdo da página inicial, haverá uma opção para selecionar o idioma desejado. E talvez não possamos responder tudo no ar, mas faremos o nosso melhor. Esta é a Rádio WBCQ, trazendo a você uma promessa especial para o dia de hoje, vinda direto da palavra de Yah. Quando meu avô se sentia angustiado, ele dizia: eu me sinto como um gato no meio de um lago. Eu fui longe demais para voltar atrás, mas eu sei que nunca vou chegar do outro lado. Isto sempre me fez rir imaginando este gato, bigodes torcidos caindo na água, os olhos irritados sendo acariciados desesperadamente. Mas a verdade é que às vezes a vida pode parecer assim. Quando você estiver oprimido, lembre-se de Filipenses 4. Posso todas as coisas por meio de Yahushua que me fortalece. O grande reformador protestante John Knox declarou: um homem com Yah está sempre com a maioria. Paulo escreveu em Romanos 8: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yah, aqueles que são chamados de acordo com o propósito dele. O que então devemos dizer a essas coisas? Se Yah é por nós, quem será contra nós? Você nunca está sozinho. Com Yah, você é a maioria. E temos recebido grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Bem, parece que estamos próximos de encerrar por hoje. Mas lembramos a todos que a fé de Yahushua é conquistadora. E é tudo conquistada precisamente porque ele foi tentado ao máximo. E foi por meio da sua confiança em Yahuwah que ele foi capaz de triunfar. E o que é tão encorajador é que ele irá dar a você e a mim se o pedimos. Você não precisa lutar em torno de seus sentimentos e de alguma forma implorar interiormente por fé. Não, você não precisará. É um presente, então peça por isso. E preste atenção em tudo que está acontecendo no mundo de hoje.
Precisamos da fé de Yahushua agora, mais do que nunca. Precisamos hoje conhecê-lo como nosso melhor amigo pessoal. Precisamos desenvolver um relacionamento com ele tal que confiaremos nele em todas as situações. Você está certo, Chris. Quando a Terra for invadida por demônios disfarçados de extraterrestres, a vida mudará irrevogavelmente. Precisamos saber que poderemos confiar no Pai. Sim, porque em tempos de crise, em uma emergência, as pessoas reagem prontamente. Não há tempo para parar e pensar. Portanto, fé e confiança devem se tornar hábitos. Somente se eles se tornarem habituais agora, lembraremos de confiar e exercer fé em momentos oportunos. E não temos muito tempo para aprender aqueles hábitos de reflexão e de amorosa confiança. Mesmo agora estamos vivendo sob a hegemonia do último Papa. E ele não é mais um jovem. E cremos que ele não viverá por muito tempo. Estamos à beira de uma crise. Crise esta tal qual o mundo nunca viu. E no futuro muitas pessoas vão ser surpreendidas, porque quando a crise final chegar, o seu clímax será sobre o sábado. E não estamos falando sobre o sábado ou domingo do calendário gregoriano. O calendário gregoriano recebe este nome em homenagem a um Papa, não é mesmo? O calendário gregoriano provém do Papa Gregório XIII. Você não consegue encontrar o sábado bíblico usando o calendário papal. Não, você não consegue. E, no entanto, a maioria das pessoas nem sabem o que é o calendário bíblico. Mesmo que a profecia revele que o conflito final será sobre adoração. Os eventos políticos atuais nos Estados Unidos revelam que a imagem da besta está se formando mesmo enquanto falamos. Você está pronto espiritualmente de como tua vida pode mudar repentinamente? O apelo de Apocalipse 18 para sair de todas as religiões organizadas está ecoando agora. Não há uma única religião ou denominação que esteja isenta do comando claro do céu para "sai dela, povo meu", nem mesmo a sua. Muitas especulações têm surgido sobre o que a marca da besta pode ser. Bem, não é uma marca ou uma tatuagem. Não é um microchip ou mesmo um cartão de identificação nacional. Muitos países têm documentos nacionais. A marca da besta é muito mais sutil do que qualquer outro sinal óbvio. E você precisa saber o que é, porque aqueles que o receberem estarão em grave perigo quando Satanás aparecer fingindo ser o Salvador. É a verdade. Muitos serão enganados pelas alucinações de Satanás. Agora é a hora de conhecer o Pai. Agora é a hora de desenvolver confiança em suas promessas. Agora é a hora de pedir por fé em Yahushua. Não nos resta muito tempo. Bem, eu só quero compartilhar um último pensamento. Mais cedo estávamos falando sobre George Miller, esse grande homem de fé. Você disse, Will, que não temos muito tempo para desenvolver fé e confiança. Portanto, não devemos nos desanimar quando provações sacudirem essa fé. Mas Miller disse, a fé não opera no reino do possível. Não há glória para Yahuwah naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. A fé começa onde termina o poder do homem. Concordo totalmente. É uma escolha. Você vai escolher confiar no Pai, mesmo em meio a calamidades? Você vai escolher confiar nele mesmo quando você está com medo? Charles Swindoll afirmou: devemos deixar de lutar e confiar em Yah e deixar que ele faça o que é melhor e em qualquer momento que ele escolher fazê-lo. Mas este tipo de confiança não vem naturalmente, mas é uma luta espiritual da nossa vontade a qual decide exercer ou não a fé. É uma escolha, é absolutamente uma escolha. Então faça esta escolha. Gaste algum tempo hoje o conhecendo. Prove em sua própria experiência que ele é digno de confiança. Nosso tempo está chegando ao fim. Não perca mais tempo. Venha hoje até ele. Yahushua está te esperando de braços abertos para te receber. Tudo o que você precisa para se preparar, ele irá prover. Ele nunca rejeitará todos aqueles que o buscarem. É isso mesmo, Will. Ele ama você com um amor imensurável. Você pode confiar nele com os seus segredos mais profundos e sombrios. E não há nada que você tenha feito que esteja além do seu poder de te perdoar. Além do mais, não há profundidade tão grande que esteja além da sua capacidade de te alcançar. Não há nenhuma condição além de sua capacidade de restaurar. Então, volte-se para Yahuwah hoje. Faça esta escolha para conhecê-lo. Escolha confiar nele e aceite o dom gratuito da fé de Yahushua. Como John Bunyan disse, o amanhã nunca virá. Então faça essa escolha agora, hoje.
Bem, nosso tempo chegou ao fim. Esperamos que você possa participar conosco novamente amanhã. Yahuwah está irradiando nova luz. Várias verdades estão sendo restauradas e Yahushua está a caminho e Ele quer que você esteja pronto. Cada dia apresentaremos novas verdades essenciais para a sua salvação. Até amanhã e lembre-se, Yahuwah ama você e Ele é digno de confiança. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah sozinho ou com a sua família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial, e isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, em 9.330 kHz na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, a última chance do mundo, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.